Bom dia, pessoal! Novo dia, nova gravação aqui da nossa leitura comentada. Se vocês estão seguindo até aqui com a gente, eu agradeço muito a confiança de vocês e aqui os nossos insights. Conto com vocês para curtirem, comentarem, seguirem e interagirem com a gente. Coloca aqui sempre os seus insights, concorda, não concorda, tem referências também. Fica à vontade de colocar aqui para a gente. A gente está chegando no finalzinho das cartas, né? Essa edição aqui desse livro tem vários conteúdos extras em que a gente vai ver ao final. Mas eu acredito que das cartas em si a gente está chegando ao final, então é com muita emoção que a gente vai entrando na reta final. Segura os cintos, né? Aperte os cintos, que a gente já passa para uma próxima etapa aí. Eu espero que esses insights tenham sido muito bons para vocês. Aqui a gente tem escolhido livros assim especiais na nossa curadoria, para que a gente possa evoluir como profissional ou como pessoas juntos. Então, vamos lá? Bora lá. A gente está aqui lendo Paris no segundo dia do Natal de 1908. Você vê que aí tem um grande gap, né? Vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver aqui, olha. A gente vai de 4, aí daqui a pouco pula, né? Não é que eles ficaram com cartas, né? Esse tempo todo, não. Aí aqui mostra, aqui terminou. Aí aqui depois mostra todo esse mapa que foi feito aqui, né? Vamos ver aqui, Paris, Via Reggio, Würzburg, Roma, Bourges, e depois aqui. E aí a gente vai para Paris, né? Então ele sai dali no segundo dia de Natal, 4 anos depois, tá? Vamos lá. Toma seu café, né? Ou sua água, seu chá. Vamos lá, eu tenho trazido blusas nas gravações interessantes. Essa aqui eu comprei do Jean-Michel Basquiat. Comprei em Miami da última vez que eu tive, em que eu fui visitar um museu e estava com uma exposição com várias obras do Basquiat. E adoro lojinha de museu, coisa que, né, que eu fico lá horas também. E essa blusa, apesar de eu não ser do meu tamanho, né, tá super larga aqui, mas eu me apaixonei por essa blusa. Eu falei, nossa, essa blusa tá muito legal, tá muito bonita. Me apaixonei por um casaco, mas estava absurdamente caro. Então aí eu falei, não, mas vou levar essa blusa que vai ser o meu souvenir que eu vou levar da viagem. Foi uma das únicas coisas que eu comprei na viagem, né? Fora transporte, comida, passeios, museus, etc., as feiras de arte. Eu acho que esse aqui foi a única coisa que eu comprei. Então, só um adendo, né? Vamos lá. Eu tive com 2 blusas do Basquiat também aqui nas gravações, né? Então, vocês viram que Basquiat tá aí bastante aí nas minhas roupas. Vamos lá. Deve saber, caro senhor Capos, que como fiquei contente ao receber a sua bela carta. As notícias que me dá, reais e explícitas, como sempre são, me parecem boas. E quanto mais reflito, mais as percebo como boas de fato. Queria lhe dizer isso na noite de Natal mesmo, mas em função do trabalho a que me dedico, de modo variado e ininterrupto, desde o inverno, a tradicional festa passou tão rápido que mal tive tempo de tomar as providências necessárias, menos ainda de escrever. Mas pensei no senhor com frequência nesses dias festivos e fiquei imaginando como deveria estar tranquilo em sua fortaleza solitária. Passa ano, volta ano, o cara que fala da solidão e elogia a solidão do outro. É isso aí. Entre as montanhas desertas sobre as quais sopram aqueles intensos ventos do sul, como se quisessem devorá-las em grandes pedaços. Deve ser imenso o silêncio em que tais ruídos e tais movimentos têm lugar. E quando se pensa que a tudo isso ainda se acrescenta a presença do mar distante que ressoa, talvez como o som mais íntimo dessa harmonia pré-histórica,
Só posso desejar que deixe trabalhar em si de modo confiante e paciente. A solidão grandiosa que nunca mais poderá ser eliminada da sua vida, solidão que se mantém em tudo o que lhe cabe vivenciar e fazer, e atuará de modo decisivo e sutil como uma influência anônima, tal como o sangue de nossos antepassados corre dentro de nós incessantemente, misturando-se ao nosso próprio sangue, formando o que temos de único e irrepetível em cada reviravolta da nossa vida. Sim, alegro-me de que tenha essa existência firme e declarada. Existência firme e declarada. Esse título, né, esse uniforme, essa função, tudo isso de tangível e de restrito, que em tais circunstâncias, junto a uma tropa também isolada e pouco numerosa, assume a sua seriedade e a sua necessidade, que para além das brincadeiras e das distrações da profissão militar, significa uma implicação diligente e que não só admite, mas principalmente educa uma atenção independente e estarmos em circunstâncias que agem em nós, que, de tempos em tempos, nos colocam diante de grandes coisas naturais. Isso é tudo de que necessitamos. Estamos em circunstâncias que agem em nós, nos colocam diante de coisas naturais. A arte também é apenas um modo de vida e podemos nos preparar para ela sem saber, vivendo, seja como for. Seja como for, naquilo que é real, estamos mais próximos e mais juntos dela do que nas profissões irreais e semi-artísticas, que, ao simular sua proximidade com a arte, negam e atacam na prática toda forma de arte, como fazem, por exemplo, todo o jornalismo, quase toda a crítica e 3/4 daquilo que se chama e pretende ser chamado de literatura. Alegra-me, em suma, que tenha superado o perigo de cair nesse engano e permaneça solitário e corajoso em meio a uma realidade crua. Desejo que o ano que se aproxima o mantenha assim e o fortaleça. Sempre seu, Rainer Maria Hilke. Ó, vou ler aqui, ó. Alegro-me que tenha superado o perigo de cair nesse engano e permaneça solitário e corajoso. Solitário e corajoso. Minha gente. Vamos continuar lendo aqui. As cartas deles, né, do Rio, que do Capos acabaram. Aqui, você vê aí, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2024. Esse aqui são textos, né, dessa edição específica. Aqui na minha edição, que eu falei com vocês, não existe, né, essa edição aqui, essa parte aqui. Aqui a gente já parte para outro texto dele, que é essa aqui, né? A canção de Amor e de Morte, do porta-estandarte Cristóvão Hilke, né? É esse aqui. Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Olá, você. Imagino que depois de espiar a correspondência alheia, seja uma surpresa encontrar uma carta endereçada a você. No entanto, essa me parece a melhor forma de falar sobre cartas a um jovem poeta. Afinal, são textos capazes de nos dizer tanto, nem parecem ter sido escritos há mais de meio século. Além disso, minha intenção é dividir com você o que eu aprendi com Hilke no percurso entre a jovem que almejava ser escritora e a poeta que me tornei, pois imagino que se chegou
a esse livro talvez se interesse por poesia ou tenha o desejo de escrever, não só poemas. O livro se tornou muito mais do que isso. O livro se tornou muito mais do que um livro de dicas para pessoas que querem ser escritores, independente de que forma de escritores. O livro passou tanto além, porque ele começa a falar, como a gente falou antes, sobre a vida, sobre saber viver, não saber escrever. Então, a gente está falando muito mais, não sei quem é essa pessoa aqui, a gente pode dar uma olhada aqui ao final, vamos dar um spoiler aqui dessa carta gigantesca aqui, que eu não sabia que era tão grande assim, não sei se a gente vai conseguir terminar hoje. Stephanie. Não sabe quem é Stephanie, gente? Stephanie. Devia ter um rodapé, né, pra gente entender quem é essa pessoa. Ou eu tô boba. Você sabe quem é Stephanie? Você sabe quem é Stephanie, gente? Agora eu fiquei encucada. Gente, eu tive que pesquisar aqui quem é Stephanie, porque eu não ia me aguentar de saber quem é Stephanie, tá? E aqui tá falando assim, Stephanie Borges, vencedora do 4º Prêmio CEPE, CEPE, Nacional de Literatura, escreve uma sensível carta endereçada ao leitor. O escritor e artista visual Francisco Malman tece um ensaio poético cheio de reflexões e questionamentos sobre o impacto e a força dessas cartas. E Flávia Tropoli, professora de Teoria Literária da UFRJ, escreve uma resposta repleta de cruzamentos e evocações artísticas direcionada a Hilke. Tá, então, só para dar uma introdução a vocês, é a carta da Stephanie, em que a gente vai ver agora. Aqui no livro devia ter isso, né? Quem é? Porque eu não conheço essa pessoa. Não sei se vocês conhecem todas essas 3 que a gente citou, mas devia ter. Quem é Stephanie, né? Para a gente saber quem é essa pessoa que está sendo convidada com honras a escrever essa carta, né? Porque tem vários estudiosos dessa carta, desse livro, né? Esse livro tem muita coisa, assim, tem muita gente forte, né? Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho aqui pra gente, ó. Pronto. Tá ali, ó. Estão falando esse aqui, minha gente. Vamos lá. Talvez tenha se decepcionado caso tenha chegado a essa correspondência em busca de conselhos práticos sobre escrita. Não, minha filha, a gente não está buscando, nessa altura, a gente não está buscando coisa prática. A gente entendeu que esse livro não é assim. É possível que procurasse por reflexões sobre o processo criativo, o que também não é o caso. No entanto, o que me parece mais precioso nessas cartas é como um rio que fala sobre ser um poeta como forma de encarar a vida. Exato, esse é o ponto. Li cartas a um jovem poeta pela primeira vez com 20 e poucos anos e confesso que naquele momento eu tive 2 sensações das quais me lembro com clareza. A primeira, ter encontrado um livro que marcaria minha vida, pois minha edição antiga está cheia de grifos. Copiei trechos inteiros no meu diário, enviei parágrafos por e-mail para amigos, pois a forma como o Hilke fala sobre atravessar períodos de transição dialogava muito com as minhas inquietações da época. Eu estava na faculdade, me tornando adulto, começando a trabalhar. Era uma época empolgante e desafiadora. A segunda sensação era de que eu nunca publicaria um livro de poemas. Pode parecer contraditório, mas a seriedade com que encarava a vida na juventude me fazia pensar que eu jamais estaria pronta para escrever poemas ao mesmo tempo bem escritos e relevantes. Aqui poderia enveredar por uma série de perguntas sem respostas que assombram alguns poetas e o que torna um poema relevante. E afinal, relevante para quem? Né? Em qual contexto? Né? E, no entanto, aos 20 e poucos anos, o que eu queria era, de alguma forma, que os meus poemas comunicassem com outras pessoas e que, passado o tempo, meses e anos, eu não me envergonhasse deles. São critérios pessoais que ainda me acompanham. Eu acho que a Cartas a um Jovem Poeta nos convida a esse tipo de reflexão. Quais são as suas expectativas em relação a escrever poesia? Quais são as características dos poemas que mexem com você? Que tipo de reação você deseja que seus poemas despertem nos leitores? O fato é que Hilke me transmitiu uma ideia de que ser poeta não tem a ver com a escrita.
Vamos marcar isso? Aqui. Opa, passou. É uma forma de estar no mundo para além do emprego, relacionamentos afetivos, do que entendemos como sucessão e realização numa sociedade capitalista e individualista, especialmente hoje, quando tanta coisa é quantificada em likes, seguidores e visibilidade. Não quero, de jeito algum, passar uma ideia romântica de que ser poeta seria abandonar a diversão ou fingir não gostar de reconhecimento. Mas acho que as cartas de Hilke nos mostram que há muito mais, que há tempo para tudo. Não, muito mais não, há tempo para tudo, gente. Momentos de leveza em que a gente se abre para novidades, viagens, leituras, e outros de recolhimento, nos quais é preciso compreender sentimentos de inadequação, solidão, tristeza. Rio que nos encoraja a descobrir como estar em paz com a própria solidão, pois lidar com ela é parte do trabalho. Também aprendi com Oswald de Andrade que a alegria é prova dos 9, mas acho importante o conselho de não temer as introspecções, pois a observação de nossas inquietações e incertezas pode ajudar a perceber os temas de nossa escrita. Aquilo que é significativo para quem escreve, além dos temas considerados quentes no mercado ou, né, na crítica. Afinal, se você não se reconhece, como poderia reconhecer sua voz no texto? Rio que me fez entender que existe uma sensação de desconforto ligada às nossas mudanças internas, que ele chama de momentos de transição ou de crescimento. Na minha primeira leitura, era algo que já tinha sentido algumas vezes, mas até então nunca tinha lido a respeito numa linguagem tão sutil. Talvez porque a nossa sociedade cria uma imagem de que amadurecer é algo que acontece naturalmente, como se um dia, de repente, caísse a chave do que aprendemos com a vida e então nossos poemas passassem a expressar melhor essas ideias. No entanto, às vezes, esses momentos de crescimento fazem com que tenhamos dificuldade de nos comunicar, pois não sabemos ao certo o que está acontecendo. Pode parecer que nossa escrita se tornou repetitiva e estranha, hesitante. São períodos de travessia, de instabilidade que fazem parte da vida. Em diversas cartas, vemos como Rilke aconselha Franz Capos a encontrar outras formas de se relacionar com as pessoas e a acolher suas transformações. Acredito que esse seja um aprendizado importante para todas as pessoas, mas quando lidamos com poesia, literatura, artes, é ainda mais útil. Quando escrevemos e publicamos, saber habitar a incerteza tem muito valor. Tá vendo a palavra que ela usou? Eu estou chamando a atenção aqui no livro como um todo, a palavra utilizada pelo Hilke, mas aqui a gente continua. Eu gosto muito de etimologia, quer dizer, da onde vem a palavra, né? Da onde vem ela? Quais são os radicais, né? Gregos, do latim, etc. E aqui está assim: quando escrevemos e publicamos, sabemos saber habitar. A incerteza tem muito valor. Habitar, quer dizer, viver dentro da incerteza. Fazer da incerteza a sua casa, né? É curioso. É possível que você comece a escrever uns poemas e só descubra se seu material rende um livro no meio do processo. Depois da publicação, é muito comum não saber como a maioria dos leitores do seu livro se relacionam com o seu trabalho. Há muito silêncio e insegurança, né? Acho que hoje em dia é um pouco menos, sabe? Acho que hoje em dia, está falando de 2024, né? Mas eu acho que hoje em dia é um pouco menos isso, né? Vamos supor, a gente foi no lançamento do Tempo de Morangos, né? Aqui, ó, da
Bruna Martioli há pouco tempo. Ela é uma pessoa que tem um blog, é uma pessoa que é professora de literatura, já mostrei o livro aqui no canal, já tem resenha, tem a palestra dela, depois vê, vou colocar aqui abaixo para vocês. Mas o que acontece? Ela divide a história da sua vida nos seus vlogs, as conquistas, os erros, etc., no seu vlog. O retorno dela ali com o YouTube é quase que puramente instantâneo, né? E o que acontece? Ela lançou o livro, o primeiro livro dela, veio para o Brasil, ela mora em Portugal, está fazendo tour aí no Rio de Janeiro e está fazendo tour em São Paulo. E o que acontece é que você vê ela repostando as coisas que as pessoas estão postando. Eu li o livro dela em menos de uma semana, muito rapidinho. O livro dela é curtinho, tranquilo de ler e tal. E as pessoas postam, elas postam os grifos, elas postam os insights, elas postam vídeos. Então, quer dizer, há muito silêncio e insegurança, né? Depois da publicação, é muito comum não saber como a maioria dos leitores do seu livro se relaciona com o seu trabalho. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Hoje em dia, não tanto. Tinha gente que estava lá no lançamento do livro e já tinha lido o livro. E estava lá na palestra dela de lançamento, porque queria o autógrafo dela, tinha comprado o livro na pré-venda e já estava conversando sobre o livro com ela e com as pessoas da fila e com não sei o quê. Então, quer dizer, você quer coisa mais rápida do que isso? A pessoa, você dá assinatura no autógrafo, no lançamento, a pessoa já leu o seu livro, já conversa sobre o seu livro, já vai se perguntando sobre o seu livro. E as bilhões de pessoas, né? Ela tem muitos seguidores, postam sobre as passagens. Eu acho que isso aqui, apesar de estar em 2024, eu acho que, Stephanie, acho que você tem que se conectar um pouquinho na rede social, porque eu acho que a resposta você pode não querer. Esse é o ponto. Você pode até nem ter um público grande, mas não é preciso público grande para isso, né? Mas até aquele seu tio que mora em outro estado, você mandou o livro para ele na mesma hora te dá um feedback muito mais rápido, né? A gente está falando aqui da época do Rio, que da época 2024, 2026, hoje em dia. Entender como ficar em paz com isso nos poupa vários desgastes emocionais. Eu acho, Stephanie, que você tem que criar um grupo, um clube do livro, um grupo, ter amigos próximos em que você vai mandando e as pessoas vão lendo antes e depois da publicação, ter aqueles. Não precisa ser muito, não. A Bruna teve muito, mas não precisa ser muito. Tipo, sei lá, 5 seguidores aí que topam tudo, né? Topam dar feedback, topam, né, dar opinião, ler seu livro antes, né? E tal. As pessoas postam. As pessoas postam. Pode ser que tenha um silêncio, mas as pessoas postam. Hoje em dia não é tão silencioso, não. E ainda que Cartas a um Jovem Poeta tenha me transmitido o sentimento de que era possível viver como poeta, sem necessariamente ter a publicação como objetivo. Tá, entendo o que ela está falando. Viver como um poeta, mas não ser um poeta como profissão da sua sobrevivência, né? E aí a gente até falou aqui antes, a gente falou de Rodrigues, Nelson Rodrigues. A gente falou de diversos outros. Muitos eram jornalistas de jornal, escreviam várias outras coisas, e até a gente já viu que o Capus vai se tornar jornalista. E a poesia vai entrar em outro momento, período da vida, né? Transmitindo os sentimentos para que possam viver como poeta, mas sem necessariamente ter a publicação como objetivo. Assim, viver como poeta é uma coisa, assim, às vezes muito utópica, né? Você vai viver como poeta. Como viver como poeta? O negócio não é como viver como poeta. O negócio é como sobreviver como poeta. E por isso as pessoas escolhem muito um outro caminho, né? Eu posso ser um poeta que eu não atuo, não publico. Tenho lá meus textos. Mas eu sei. Eu sou jornalista, eu sou professora, eu sou palestrante, eu sou
outra coisa que me dá sobrevivência. Ou casei muito bem, ou tenho herança, ou qualquer outra coisa, né? É, mais ou menos uma década depois eu estava concluindo o meu primeiro livro, eu poderia dizer que simplesmente mudei de ideia, mas isso deixaria de fora uma série de questões importantes que não aprendi com o Hilke, mas que foram se misturando com seus ensinamentos ao longo do caminho. Minha ideia de viver como poeta sempre incluiu ler muita poesia, óbvio, né? Se você prestou bastante atenção, Hilke recomenda a Capos a obra de Jens Peter Jacobsen, e que evite ler crítica literária ou seus textos sobre estética. É normal que recomendamos a outros poetas obras que nos influenciaram, mas acho que Hilke fala pouco de leitura. Também achei. Acredito que, além da poesia, é bom lermos contos, romances, não ficção, filosofia, tudo que nos estimula a escrever é válido. Quando pensamos na poesia, muitas vezes as bibliografias parecem intermináveis, né? Pois temos os clássicos gregos, os poetas brasileiros, os simbolistas, os modernistas, de todos os cantos do mundo e de nossos contemporâneos. Parece que temos pendências com os vivos e os mortos e nunca vamos dar conta de tudo isso. Não se desespere, vamos com calma. Podemos partir do princípio de que é impossível ler tudo. No entanto, pode-se ler um pouco da obra dos poetas clássicos e referências importantes de forma caótica, no próprio ritmo. Ler livros inteiros de uma sentada ou apreciar um poema de cada vez sem pressa. Pode-se reler um poema várias vezes, se ao final tudo que ficou foi a impressão de não entender nada. O importante é construir um repertório. Isso aqui é muito importante, essa palavra aqui, olha, repertório. Aqui na nossa comunidade do Babu Club, a gente fala de repertório, mas citando curadoria, uma curadoria de leitura. Por isso que a gente lançou há pouco tempo, esse ano, uma série no nosso Instagram e no YouTube chamado Melhores Livros por. Então, o que a gente faz? A gente vê muito podcast, vê muitas entrevistas, lê muito, e aí a gente pega uma personalidade, não é uma pessoa famosa, uma pessoa importante na sua área, tem uma diferença aí crucial, uma pessoa de relevância na sua área de atuação. Então, a gente pega essa pessoa, por exemplo, a gente pegou o Luiz Vilar, que fala sobre livros clássicos. A gente pegou o Tim Ferriss, né? Trabalho 4 horas por semana. A gente pegou o Naval Ravikant, um dos grandes investidores indianos, né? E a gente mapeou quais são os livros deles, né? Quais são os livros deles, os top 5 a 10 livros deles. Então, a gente coloca aqui no nosso canal e no nosso Instagram a listagem de livros que eles indicam. Porque essas pessoas, elas querem ser generosas, elas querem, tipo assim, eu li um livro muito bom, cara, já estou aqui falando. A gente está lendo agora esse livro aqui, o Damien, de Hermann Hesse, acabamos de ler no início do ano o Siddhartha, e vou indicando para vocês, vou falando de todos os livros que eu vou lendo, clássicos, não clássicos, ficção, não ficção. Repertório é muito importante, mas não só repertório de leitura, né? Os filmes, os documentários, os podcasts, né? Você abrir sua mente, alargar sua mente é uma coisa muito importante, né? De quem são os poemas que instigam a sua escrita? Quando um poeta que você admira cita outro, você vai atrás de quem inspirou sua referência? Com certeza absoluta. Eu vou na fonte da fonte da fonte da fonte, né? Filha, onde você está se alimentando? É a minha pergunta. Da onde tu se alimenta? É a minha pergunta, entendeu? E assim que identificamos poetas da nossa formação, alguns deles são nossos companheiros, autores de quem fazemos perguntas ou para quem escrevemos em resposta. Há poetas que são importantes para nós e ainda assim nos rebelamos em relação à obra deles. Não é ingratidão, mas o reconhecimento de que seguimos por rumos diferentes. Nossas influências são ressignificadas com o tempo. Você pode voltar a um livro que te impactou anos depois e se surpreender. Pode renovar sua relação com ele ou perceber que versos
que conversam com você numa época não causam tanta impressão forte, tão forte, né, em outra época. Construir uma relação com a poesia é estar de coração aberto a experimentar tudo. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, tipo assim, a pessoa que fala, não gosto de poesia, não gosto de ler. Pô, gente, para mim é como se estivesse falando assim, cara, não gosto de comer. Em inglês, eles têm uma expressão de que quando você tem informações, você tem dados, você tem, né, insights e tal, eles chamam de food for thought, comida para seus pensamentos, food for thought. Então você vai ler lá uma coisa interessante, isso aqui é comida para o meu pensamento. É porque é a base, é a comida para o pensamento, né? Não é comida para o corpo, é comida para o pensamento, né? É o tipo de leitura que vai alimentar os seus insights, né? Então, a pessoa que fala que não gosta de ler, eu interpreto como uma pessoa que fala que não gosta de comer. Porque tem tanto tipo de leitura, tem tanto tipo de categoria, tem tanto tipo de gênero, tem poesia curtinha, tem textos teóricos, textos técnicos, textos biográficos, textos de ficção, de não ficção, de autoajuda, né? Livro de criança, livro de, sei lá, receita, vai lendo qualquer coisa. A pessoa que não está lendo, ela não está colocando o food for thought, a comida para a inteligência dela. E aí você começa a atrofiar, né, a sua mentalidade, os seus pensamentos, né? Parte do meu processo foi compreender os ensinamentos de Hilke foram valiosos, mas por eu ser uma mulher negra brasileira, nascida no Rio de Janeiro nos anos 80, minhas questões autorais eram diferentes. O desenvolvimento da minha voz como poeta está relacionado a entender de que maneira pessoas como eu não fazem parte do cânone, não têm suas obras consideradas universais. No entanto, minha vida seria triste se eu não escrevesse, e a necessidade me levou a procurar maneiras de dialogar com quem se aproxima dos meus textos. Vamos, gente, parar por aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem de gravação. 32. Vamos parar por aqui. A gente não está com pressa, como eu falei antes. A gente vai ler aqui tudo devagar, tudo muito sim, tranquilamente, tá? Para a gente ir evoluindo. A gente já terminou as cartas do Rio, que a gente está aqui evoluindo nas análises, e aqui eu vou dialogar com essas três pessoas aqui, para que a gente faça a finalização desses insights, tá? Das cartas do Rio. A gente viu que aí que começou em 1902, foi a 1904, depois pulou para 1908. Então, assim, não sei se essas cartas se perderam ou se não tiveram, se foi só o Capus mandando e o Hilke não mandando tanto, né? Você vê ali que 2008 já se aproxima do ano da morte, se não me engano foi 1913, do Hilke, né? Que depois ele vai falecer de leucemia. Então, assim, a gente vai fazer agora um bate-papo com as análises dessas pessoas para vocês terem outra visão também. Eu falo aqui o que eu concordo, o que eu não concordo, etc. e tal, e a gente vai trocar uma ideia. Escreva, comente, a gente está chegando na reta final. Eu acredito que mais alguns videozinhos a gente finaliza aí, mas continua ao final comigo, porque é importante a gente finalizar esse papo e entender até o que outras pessoas estão falando desse livrinho aqui. E a gente finaliza Cartas a um Jovem Poeta, tá bom? Até amanhã, até a próxima leitura. Vejo vocês.